primeira etapa, nós vamos ver um pouco aí da legislação interna. Vários colegas agora, durante o café, me perguntaram a respeito de prestação de serviço, não é? Inclusive, foi uma pergunta que surgiu para o próprio representante da FUNAB aqui, há alguns minutos atrás. Vou contar para vocês exatamente o que foi, em termos de legislação interna, construído. Esse é um trabalho iniciado lá em 2014, e que acabou foi fechado em dezembro do ano passado. Né? Há mais algumas poucas portarias sobre preenchimento de RU acabaram sendo publicadas agora recentemente, em janeiro, fevereiro, mas da parte da pesquisa, né, em relação aos projetos de pesquisa, a legislação ela foi fechada. Qualquer um de vocês hoje que tem interesse, que tenha o contato com um eventual parceiro, que queira tramitar projetos de pesquisa, e não apenas projetos de pesquisa, pessoal, envolvendo fundação de apoio, como eu vou mostrar para vocês, né? É um pouco mais extenso que isso. Mas, qualquer um hoje que queira elaborar o projeto, que queira submeter, ele pode fazer, não é? Já tem, hoje nós só temos uma fundação por enquanto autorizada, tem outras que virão a ser autorizadas, nós esperamos assim, né? Mas já há um arcabouço da legislação interna que lhes permite submeter esses projetos. Isso, para quem já está na área, conhece, trouxe isso, aprendeu isso na universidade, sabe que já abre uma perspectiva muito grande, não é? Para atividades de pesquisa. A mesma coisa, o pessoal da extensão estava aí, mas eles também estão trabalhando na parte de regulamentação deles, junto conosco, inclusive, o pessoal do ensino, idem, não é? Mas o que foi construído até agora, no final das contas? O que foi construído até agora está exatamente nesse diagrama que eu lhes apresento aqui, não é? Um conjunto de documentos, portanto, que permite que a gente faça esse tipo, conduza e proponha e aprove e tenha esse apoio, esse aporte financeiro externo, de projetos de pesquisa. Por que eu estou frisando projetos de pesquisa, extensão, esse aqui só pesquisa, mas eventualmente extensão, ensino e desenvolvimento institucional? Porque, por enquanto, nós ainda não podemos oferecer serviço. Um equipamento que você pudesse lá utilizar, que você tem no seu laboratório, que você pode utilizar para emitir um laudo e cobrar por isso, cursos que vocês poderiam oferecer para capacitação de empresas e tudo mais. Nós podemos? Não. A comissão que está trabalhando desde 2014, ela continuou. Recentemente foi publicada a portaria, e essa comissão agora está assumindo essa parte agora de elaboração de documentos que vão viabilizar a prestação de serviço. É um estudo ainda muito inicial, a base a legislativa ela é diferente, ela não está totalmente nas leis, na lei que trata, nos documentos que tratam, leis que tratam de fundação de apoio. Já o respaldo disso já está na lei de inovação e outros documentos, no marco legal de ciência e tecnologia, recentemente publicado, 2016. Se é que vocês não têm conhecimento, por favor, leiam, consultem, porque abre uma perspectiva singular para as instituições. Tá? Bom, isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu peço que vocês tenham paciência até que os documentos que permitam que o Instituto Federal possa oferecer serviços sejam publicados. Por enquanto, projeto de ensino, pesquisa e extensão e desenvolvimento institucional. Só isso, que é o que os documentos de fundação do apoio nos permitem. Bom, para que a gente pudesse viabilizar tudo isso, um arcabouço de documento foi aprovado, como mostrado ali, e eu gostaria de destacar o que está no centro. Hoje, né, o que está no centro, que é o regulamento que trata das atividades de pesquisa, mais especificamente a resolução 19, que vários de vocês, espero, já tenham tido contato, já tenham lido ela. Se é que não leram, eu recomendo fortemente que vocês leiam a resolução 19, aprovada em maio do ano passado. Essa resolução, ela trata
de vários aspectos, como eu vou apresentar mais à frente. Outros documentos, pessoal, regimento do Conselho de Pesquisa. Hoje nós temos um Conselho de Pesquisa, alguns de vocês são membros, inclusive, desse Conselho. O Conselho hoje é a instância que vai dirimir, que vai analisar políticas de pesquisa, de pós-graduação e de inovação, não é? E eles são a última instância na aprovação dos projetos de pesquisa, né? O Conselho Superior, mediante a publicação do regimento, ele delegou isso para o Conselho de Pesquisa. Isso, de certa forma, desburocratizou todo o processo, né? A gente sabe muito bem que passar esses documentos todos pelo Conselho Superior seria um eventual entrave. E outras coisas, eu não vou me ater a todos eles, mas, por favor, se vocês tiverem interesse e quiserem conhecer um pouco mais sobre esses documentos, entrem em contato. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque o tratamento que nós vamos dar aqui é o tratamento mais próximo ao pesquisador. O nível de documentação que nós queremos apresentar para vocês hoje é aquela que realmente interessa para o pesquisador num primeiro momento. Se vocês precisarem, e vão precisar, de apoio, não é, inclusive para que o projeto de vocês saia nos conformes, de acordo com os demais documentos internos, vocês vão ter o apoio de um conjunto de instâncias, não é? E eu destaco aqui para vocês, no caso dos projetos de pesquisa, o Núcleo de Inovação Tecnológica, que o professor Adalton daqui a pouco vai conversar com vocês. Então, no Instituto Federal, em se tratando de projeto de pesquisa, o Núcleo de Inovação Tecnológica, ele é a instância que, inclusive, faz a interface entre vocês e a Fundação de Apoio. Nós ouvimos agora há pouco o representante dizendo, olha, liguem lá para mim, né? Não façam. Vocês vão ligar para o NIT, vão entrar em contato pelo e-mail do NIT, e aí o pessoal do NIT, eles vão entrar em contato lá com a FUNAB ou com qualquer outra fundação que no futuro venha a apoiar o Instituto Federal de São Paulo. Tá certo? Recomendo também, fortemente, que quando vocês estiverem elaborando seus projetos, não façam sem consultar o NIT. Ele não falou aqui agora há pouco, olha, vocês vão comprar um equipamento? Puxa, mas o pesquisador não previu essa taxa, não previu no caso do carro que precisa emplacar, que precisa pagar as taxas. Bom, por isso que é importante sempre entrar em contato, porque vocês vão ter esse apoio para vocês poderem arredondar o projeto. Depois, vocês prometeram, assinou o instrumento jurídico, está valendo? Aí é difícil, porque vocês vão ter que cumprir o que prometeram. Reforço isso também. Nós estamos começando no Instituto Federal de São Paulo com esse tipo de projeto. Nós vamos, de certa forma, representar o cartão de visitas. Nessa área, para quem já conhece sabe muito bem, que se você assinou, se as instituições assinaram o instrumento jurídico, você prometeu um protótipo, você prometeu um relatório, e você não entregou no prazo, ou não entregou, pior ainda, a empresa, de posse do instrumento jurídico, ela pode abrir um processo. Não é? Bom, nós não precisamos chegar num ponto. Então, prometam o que vocês podem cumprir e cumpram os prazos conforme vocês prometeram lá no seu plano de trabalho. Façam com que o projeto dê certo. Dessa forma, a empresa vai achar muito bom o seu trabalho, vai, inclusive, divulgar isso entre outros eventuais parceiros, e assim a gente vai ganhando a nossa área aí no Estado. Tá? É isso. Eu peço que vocês façam com bastante cuidado e prometam que vocês podem cumprir, né? Tenham bastante consideração com o objeto do instrumento jurídico que vai constar lá. Bom, eu vou falar bastante para vocês a respeito, nesse primeiro momento, a respeito da Resolução 19. Uma pergunta, quantos de vocês aqui já tomaram conhecimento, já leram, já folhearam a instrução normativa, a Resolução número 19? É muito pouco. Então, o que moveu vocês hoje aqui, eu diria para vocês explorarem um pouco mais isso e lerem a Resolução 19. Lá, entre outras coisas, ela vai estabelecer as diretrizes para as atividades de pesquisa no Instituto Federal de São Paulo, que foi exatamente aquilo que os moveu hoje para cá. Então, façam isso, leiam essa resolução. Dentre outras coisas, além das... Deixa eu inverter aqui por causa da câmera.
dentre outras coisas, pessoal, além das diretrizes, estabelece os princípios norteadores, determina a criação dos comitês de pesquisa, inovação e pós-graduação. Isso é muito importante, porque na política que a PRP vem adotando, não é, o NIT, a pós-graduação, nós estamos direcionando os nossos documentos para que esse Compesc ele seja a instância que vai tratar da pesquisa no campus, não é? É claro que quem assume a presidência desse comitê é o coordenador ou o diretor de pesquisa do campus, não é? Isso consta também nos documentos, mas esse é um modelo que é muito semelhante, inclusive, às universidades, não é? Lá eles têm também um colegiado da faculdade que é responsável por esses trâmites todos, por essas análises que vão pintar lá nos documentos da PRP. Bom, eu não vou ler as diretrizes que estão ali embaixo, mas vou pedir, por favor, para vocês consultarem a Resolução 19. Deixa eu dar um passo aqui rápido. Aqui a carinha da Resolução 19. Deixa eu lhe falar a respeito agora das fontes de recurso. O que exatamente esses documentos eles vão regulamentar? Vão regulamentar projetos com os mais variados... Obrigado, Adalto. Eles vão, dentre as fontes de recursos, eles vão lidar com 3 modalidades. O recurso eventual do Instituto Federal de São Paulo mesmo, pode ser do campus ou pode ser da própria reitoria. Nós estamos na fase de vacas magras, mas se o campus ele quiser reservar recurso para pesquisa, é claro que ele vai ter que criar uma sistemática depois para que todos os interessados tenham acesso ao recurso, não pode ser algo direcionado, não é? Mas, se o campus tiver, ele pode, sim, fomentar esses projetos de pesquisa. Podem ser recursos de agências de apoio, oficiais de apoio, né? FINEP, como nós falamos aqui, CNPq, FAPESP. Se vocês aprovarem um projeto lá junto à FINEP, vai seguir exatamente o trâmite interno aqui que eu vou mostrar para vocês. E também instituições públicas, privadas, de capital misto, aí no caso entrariam as fundações de apoio, tá? Lhes apresentar um pouquinho sobre o trâmite. Sim, antes. Nós temos aqui, pessoal, os tipos de projeto. Quais tipos de projeto esses documentos vão tratar? Nós temos, basicamente, da forma como foi elaborada essa documentação toda. Nós temos projetos com apoio financeiro, e eu já vi perguntas, por exemplo, mas e o salário do professor? Não é um apoio financeiro? Não. Para que a gente pudesse, de acordo com o que constava na legislação, tratar disso, apenas projetos que envolverem recursos específicos para o projeto, não é? Então, o salário de professor, a bolsa de iniciação científica, institucional ou do CNPq, essas nós não consideraríamos como recurso específico para o projeto, tá? E eventuais projetos sem apoio financeiro. Então, nós temos essas 2 grandes divisões, e dentre os projetos com apoio financeiro, que é o que nós estamos conversando hoje, nós temos projetos internos do campus ou por meio de programas e editais da PRP. Nós temos financiamento de órgãos de fomento, oficiais de fomento, CNPq, FAPESP. Nós temos também financiamento por meio de parceiros e fundação de apoio. Essas são as 3 modalidades de projeto que nós poderíamos ter. Os projetos sem apoio financeiro, eles estão previstos na Resolução 19, e existe uma comissão tratando disso. A comissão está trabalhando, a perspectiva é que até o meio do ano, quem sabe, a gente consegue divulgar para vocês um regulamento, para que vocês possam contribuir, como tudo que foi feito até agora, né? A maioria dos documentos mais importantes, a comunidade teve a opção de participar disso, vocês receberam, e é assim que vai ser no caso desse documento aqui. Bom, existe uma outra classificação de projetos tratada pela própria Resolução 19, na própria Resolução 19, que são projetos que nós vamos chamar de projetos institucionais e os projetos interinstitucionais. É uma divisão necessária porque os trâmites eles diferem
dependendo de um tipo de projeto, tanto em relação à classificação que eu apresentei agora há pouco, quanto essa classificação aqui. Os projetos institucionais são projetos que são do próprio Instituto Federal de São Paulo, ou um campus, dois, um servidor, dois, três, mas interno. Projetos interinstitucionais são aqueles que envolvem mais de uma instituição. No caso de uma empresa, aí sim, nós consideraremos como um projeto chamado de interinstitucional, e ele vai ter um trâmite diferenciado em relação ao outro. Sim, eu vou falar agora um pouco do trâmite para vocês. Mas antes de falar do trâmite, eu gostaria de apresentar para vocês a importância do coordenador do projeto. Na primeira etapa de elaboração do projeto, designa-se lá um coordenador. O coordenador ele tem a ideia, ou pode, se não for assim, semelhante, convida alguns colegas para participar do projeto, mas ele assume o papel, que é um papel importante, chamado de coordenador. O coordenador ele vai assumir um número de responsabilidades dentro do projeto. Dentre elas, a de elaborar e propor o projeto. Ele vai ser o proponente, e é importante que isso fique bem claro, porque a comunicação dele com as instâncias, do grupo com as instâncias, vai ser por meio dele, não é? Ele abre o processo, ele faz o acompanhamento, ele responde a eventuais questionamentos durante o trâmite, e ele também entrega lá no finalzinho o chamado relatório final consolidado. Destaco que lá no final não é um relatório científico, não é exatamente o mesmo relatório que você manda para a FAPESP, não é. É um relatório mais simples, é um relatório com termos gerais, como mais para frente eu vou mostrar para vocês, né? Ninguém quer... Pelo menos é a tentativa, não é de atravancar a vida do pesquisador. Sim, ainda em relação ao trâmite, no caso dos projetos internos, ou chamados projetos institucionais, esse aqui é o fluxograma do trâmite do projeto. O coordenador do projeto, aqui agora designado como proponente, ele elabora o projeto, de acordo com as regras que eu estou apresentando a vocês, submete esse projeto, abre um processo, submete. A primeira instância, chefia imediata. Quem é a chefia imediata hoje no nosso campus? Bom, isso depende muito do organograma do campus, né? Aliás, existem organogramas como o do campus São Paulo que diferem dos campos do interior. Bom, no caso desses projetos, conforme consta na resolução 19, se caso não está claro para vocês quem é a chefia imediata, o diretor ele vai lhes dizer. No caso de projeto de pesquisa, a chefia imediata é tal pessoa, não é? E aí essa pessoa vai receber os projetos de vocês, tá? Uma ou duas pessoas, ele vai dizer. E aí vai começar a tramitar. Pergunta, nos campos de vocês já tem o Compesc? Vocês já constituíram o Compesc? Pois é, o Compesc entra na jogada. O projeto, ele passa pela chefia, vem para o Compesc tem um número de atribuições, conforme escrito aqui do lado, eu não vou ler tudo. Depois segue isso para o diretor-geral e finalmente vem para a PRP. No caso de projetos envolvendo recursos internos do próprio Instituto, ou recursos de agências ou órgãos de fomento, somente, não tiver empresa, outra instituição, morre na PRP. Passa por aqui, chega até a PRP, aprovou o projeto. Aí sim, eu posso responder a respeito de uma pergunta que eu ouvi desde 94, que era o seguinte: como eu oficializo o meu projeto aprovado junto ao CNPq? Como eu coloco isso na instituição? Não é? Como eu oficializo isso dentro da instituição? Pois está aqui. É assim que você vai oficializar o seu projeto. Projetos aprovados junto a órgãos de fomento, eles têm um trâmite bem simplificado, como eu vou mostrar para vocês, tá? Mas, basicamente, esse aqui é o caminho que ele vai seguir. Também, projetos aprovados junto a órgãos de fomento, eles não têm que aguardar o final para começarem a ser executados. Existe lá um artigo na resolução 19 que permite que o diretor ele autorize o início do projeto, das atividades do projeto, mesmo antes do final do trâmite.
tá bom? É claro, todo mundo sabe, quando você aprova um projeto junto à órgão de fomento, eles não vão falar, olha, eu vou esperar mais 2 meses, não é tudo isso, tá? Mas não vou esperar mais 2 meses para depois, não, você já tem um projeto, já tem um plano de trabalho já aprovado, e muito provavelmente é um plano de trabalho que você vai ter que cumprir, né, e não tem brechas, né? Daí o motivo, não é? Você não tem que esperar, desde que o diretor ele autorize. Agora, se for um projeto envolvendo fundação de apoio, por exemplo, uma parceria, aí o trâmite é um pouco mais extenso. É esse. Além dele passar pelo caminho, mesmo caminho dos outros 2, né, projeto com recurso do Instituto, ou projetos de órgão agência de fomento, se, além dele passar pelo azul clarinho aí, ele ainda tem que passar pelo azul escuro ali. Nesse caso, a gente chama esses projetos, como eu tinha dito, de projetos interinstitucionais. Existe um momento, depois da aprovação do diretor-geral, em que você tem que inserir uma minuta de instrumento jurídico, e a minuta de instrumento jurídico, existe um modelo para ela, existe uma instrução normativa que vai dizer para vocês como vocês devem preencher esse documento, devem elaborar esse documento, mas ainda assim é uma minuta. Ele vai poder sofrer alterações ao longo do tempo, tá? Ao longo do trâmite. Só uma dúvida ali no fluxograma. Então, o diretor-geral vai na PRP e na PRX? Ou se, por exemplo, meu projeto for só pesquisa, necessariamente vai passar nas 2 pró-reitorias? Jesus! Pois foi assim, pessoal, por quê? Porque se entende no Instituto Federal, até eu também entendo, que a pró-reitoria de extensão é a pró-reitoria que hoje tem essa atribuição em torno dos acordos e convênios. Vocês sabem muito bem, quem já submeteu aqui alguma minuta, algum processo para acordos e convênios, sempre tramitou pela PRX. Passa pela PRX. Tem que passar. Foi assim que foi aprovado no Conselho Superior. Então, passou pela PRP, vai para a PRX, depois é que vai para o CONPIP, que é o Conselho de Pesquisa. Tá bom? Deixa eu lhes apresentar essa caixinha, que ela não existe oficialmente, mas ela está lá, garanto. É a caixinha que vai fechar o instrumento jurídico de vocês. Vocês fizeram uma pergunta agora há pouco para o representante da FUNAB, que foi o seguinte: quanto que a FUNAB cobra para gerir o meu projeto? Não foi? Bom, ele falou o seguinte: a taxa, ela depende do tipo de projeto, não é? Pois é nessa caixinha, nesse momento que vão serem fechados os últimos valores, que vai ser fechados os últimos detalhes ali do instrumento jurídico, e isso vai ser feito por intermédio do NIT. É o NIT que vai negociar. Se nós tivermos 1, 2, 3 fundações, cada uma delas pode ter uma taxa diferenciada, não é? E aí depende muito do interesse do pesquisador. Ao longo do tempo vocês vão ganhando essa expertise em relação às fundações. Naquela eu gosto do trabalho, naquela eu não gosto, e aí vocês podem também participar disso na escolha da fundação e não apenas baseado no valor da taxa que a própria fundação cobra. Ela, é claro, nós entendemos por quê. É uma prestação de serviço. Eles têm que cobrar mesmo. E ele mesmo falou que é o mínimo 5%, mas 5% é o que paga a FAPESP, paga a FINEP, em geral eles saem no prejuízo. Eu duvido, né? Para projetos envolvendo empresas, não vai ficar em 5%, não. Na faixa de 10%, 15%, 25%, principalmente se envolver coisas que vão depender de uma infraestrutura maior da própria fundação. Por exemplo, contratação de servidores CLT. Em geral, gera uma demanda razoável de trabalho para eles, efetuar os pagamentos. E isso onera o seu projeto, tá? E é com base nessas complexidades todas que eles vão calcular essa taxa. Assim, finalmente, fechada a minuta, segue para a Procuradoria. Hoje o Instituto Federal ele conta com 3 procuradores, o procurador estava agora há pouco aí, mas são 3 procuradores,
Depois vai para o gabinete para assinatura. Se for apenas uma empresa, estou usando o exemplo da empresa, a empresa, então assinam 3 partes. Assina a empresa, que é quem financia, assina o Instituto Federal como órgão executor e mais a Fundação como interveniente gestor. As 3 partes assinam, fica uma cópia do contrato para cada uma, tem todo um trâmite, né? Tem todo um número lá, uma forma de conduzir isso. E aí, finalmente, você vai executar suas atividades, no finalzinho, o relatório consolidado. Entendam o seguinte, quando que um projeto ele acaba? Quando que nós dizemos, olha, acabou o projeto? Porque, em geral, fica uma coisinha, fica aquela, puxa, uma empresa, se entregou, não entregou, é o relatório consolidado que vai marcar essa data. E é claro que, de preferência, ele tem que estar alinhado lá com o seu plano de trabalho. Entenderam? Então, aqui, na data que vocês entregarem o seu relatório consolidado, nós vamos entender, a Fundação vai entender que o seu projeto terminou. Seu projeto não, né? As atividades decorrentes do seu projeto. Acho que a gente pode deixar para o final, senão eu vou ter um problema de prazo, eu vou invadir o horário lá do Adalto. Pessoal, em relação agora aos projetos com recursos de agências oficiais de fomento, deixa eu falar rapidamente, que é o seguinte, no eventual aprovação de projeto junto ao órgão de fomento, tem um trâmite simplificado, não há necessidade de enviar isso para parecerista, o Compesc não precisa enviar para parecerista. Sim, destacando que, no caso de um órgão oficial de fomento, não há pagamento do que a gente chama de taxa de ressarcimento. Vocês sabem muito bem que qualquer projeto que a gente conduz aqui dentro do Instituto Federal de São Paulo, o parceiro ele tem que pagar pelo uso dos bens e serviços do Instituto, dos bens tangíveis e intangíveis. Bens tangíveis, o nosso know-how, o nosso conhecimento, né? Nós somos servidores da instituição, mas também os eventuais móveis, salas, por tudo isso eles têm que pagar. Portanto, além da taxa da fundação, vocês têm que prever no projeto de vocês a taxa de ressarcimento. Para a taxa de ressarcimento, o valor ele já pode ser calculado. Existe uma resolução, que é a número 54 de 2016, que vai tratar disso, né, do cálculo do valor da taxa de ressarcimento. Voltando, no caso de projetos aprovados junto a órgãos de fomento, você pode preparar lá o seu projeto com uma carta do coordenador ou uma cópia do projeto. Vocês podem ter as atividades iniciadas antes do fim do trâmite, aquele que eu mostrei para vocês, dependendo da anuência do diretor-geral. Não necessita de análise do mérito técnico-científico, tem sentido. Ele muito provavelmente já passou pela análise do mérito técnico-científico lá, pelo órgão de fomento. Agora, porém, independente do projeto, sempre será necessária a entrega do relatório consolidado interno. Além do relatório que você envia lá para o órgão de fomento, vocês têm que encaminhar também o relatório consolidado para o Compesc. É aí que vai marcar novamente o fim do seu projeto aqui no Instituto Federal de São Paulo. Vocês sabem o que nós vamos gerar a partir disso? Nós vamos gerar informações a respeito das atividades de pesquisa no Instituto Federal de São Paulo. Esses projetos, quando eles começarem a tramitar, a gente vai começar a montar um banco de dados com informações que, ao longo do tempo, a Pró-Reitoria de Pesquisa e os campos vão poder usufruir para poder definir um portfólio de atuações, para poder apresentar isso para os parceiros e tudo mais. Essa é uma situação. Hoje, nós temos vários de vocês aí que têm projetos aprovados e nós não sabemos disso. Isso fica parado. Mas saibam, aqueles que hoje têm o seu projeto aprovado, mesmo que ele já tenha iniciado, eu recomendo que vocês coloquem para tramitar, para oficializar. É importante, é um dado, é uma informação que vai entrar no nosso banco de dados, tá? E quem são os órgãos oficiais de fomento? Isso foi uma decisão do próprio Conselho de Pesquisa. Ele considerou como órgãos oficiais de apoio à pesquisa a CAPES, CNPq, FINEP, FAPESP e demais FAPES estaduais. E os outros?
os outros. Poxa, eu tenho uma fundação estrangeira, uma agência estrangeira, que eu sei que ela é oficial, eu tenho lá uma impressão. Aí você vai ter que colocar o seu projeto para tramitar, solicitando ao Compip que analise aquele seu pedido para que aquela agência ou órgão seja considerado como oficial. Isso é muito importante, muito delicado para o Compip. Por quê? Porque se ele decidir que aquele é um órgão oficial, o trâmite é bem simplificado e, principalmente, aquele projeto não vai pagar taxa de ressarcimento, não vai pagar pelo uso dos bens e tudo mais, como são os projetos oficiais, tá? Não paga. Então, isso é uma decisão que o Compip vai ter muito cuidado para tomar, tá? E onde isso consta? No comunicado PRP número 1, 2016, ou 2017. Projetos com recursos internos. Agora sim, se o campus ele quiser, no seu orçamento, de ano para ano, se houver, né, nós estamos naquela fase, mas quem sabe, no futuro, tiver recurso e quiser reservar recurso para pesquisa, para financiar pequenos projetos e tudo mais, ele pode. O trâmite é semelhante a esse, é exatamente de acordo com os documentos que eu estou apresentando para vocês, tá? Só que, claro, vocês vão ver que a própria legislação lá internamente, ela vai tratar diferenciado, ela vai fazer as considerações, né, nesse tratamento. Bom, se for recurso interno, então esses projetos eles seguirão o mesmo trâmite, porém a instância final será a PRP. Lembra que nós vimos lá um azul claro, uma parte em azul claro, outra parte em azul escuro. Ele não tramita pela parte em azul escuro, só tramita pela parte em azul claro. Claro que por isso é menos burocrático, tem que ser. Reforçando que existe um artigo, uma alteração do artigo 24 da Lei 8.666, imposta pelo Marco Legal de Ciência e Tecnologia, publicado em janeiro de 2016, que isenta de licitação aquisições para pesquisa, inclusive obras e contratação de serviços. Obras dentro de uma percentagem lá. Mas não precisa licitar mais. Eu vou repetir. Com recursos institucionais, não há mais necessidade de licitar para as aquisições para projetos de pesquisa. Como funciona isso? Tem que tramitar o projeto, aprovar o projeto, e aí a PRP ela deve publicar uma instrução normativa para como essas aquisições vão ocorrer. Meados de junho, quem sabe até começo de julho, a gente consiga publicar isso. É uma instrução normativa um pouco mais complexa, porque envolve um trabalho tanto da PRP quanto da PRA, mas deve sair. Para quem aqui teve projeto aprovado pelo edital 226, vocês já não precisavam licitar. Podemos deixar para o final as perguntas? Tranquilo. Não precisa. Então, quando essa instrução normativa tiver sido publicada, vocês podem gastar o dinheiro. Agora, é fácil? Para quem conhece aqui o processo de inexigibilidade, né, de aquisições por inexigibilidade, é quando você apresenta 3 justificativas. Uma justificativa de preço, uma justificativa técnica e uma justificativa de fornecedor. Você precisa apresentar 3 justificativas para adquirir por inexigibilidade. Nesse caso, vai ter uma quarta condição, um quarto documento necessário. Vai ser o projeto de pesquisa aprovado. Então, você precisa tramitar o projeto, aprova o seu projeto, e aí você apresenta o seu processo de aquisição com o seu projeto aprovado ou algum documento que certifique que ele está aprovado, junto com essas 3 justificativas. É assim que devem ocorrer as aquisições sem licitar, com recursos do Instituto Federal de São Paulo. Sim, agora, falei bastante para vocês a respeito de tudo isso que eu contei, basicamente, consta lá na Resolução 19. A Resolução 19, ela faz referência a instruções normativas. Tem alguns artigos que falam, de acordo com, o projeto deverá ser elaborado de acordo com a instrução normativa publicada pela PRP. Bom, exatamente isso, são as instruções normativas. Lembra que eu falei lá no começo a respeito da legislação que vai ser aquela que vai ficar mais próxima do pesquisador, né, para você não cair naquele advocacy, né, mais pesado e tudo mais, que você vai poder contar com o apoio de outras instâncias. Pois o que há de mais próximo do pesquisador são essas 2 instruções normativas que eu vou apresentar agora. A instrução normativa número 02
e a instrução normativa número 03. A instrução normativa número 02, ela estabelece as regras, os formulários, os modelos para a elaboração, submissão e trâmite dos projetos. Desculpa, eu vou ler mesmo, tá? Para análise e elaboração do relatório consolidado e atendimento aos artigos XXX da resolução número 19. A instrução normativa número 03 estabelece as regras para a elaboração da minuta do instrumento jurídico. São duas instruções normativas que estão mais próximas à vida do pesquisador, tá? E são exatamente elas que eu vou pedir para vocês terem bastante atenção e lerem. Nós procuramos, né, inclusive com o auxílio dos coordenadores, em elaborar documentos, eu vou dizer, na medida do possível, didáticos, que fossem claros, que fossem bem objetivos, que fossem fáceis de entender todo o trâmite. Eu espero que a gente tenha conseguido isso, tá? Duas instruções normativas. Eu tenho aqui, eu tive cuidado. Sim, elas estão no site da PRP. O endereço está ali, tá? Eu vou chamar a atenção para isso de novo. Mas eu tive o cuidado aqui de colocar a carinha delas. Não dá para ler, claro. Mas saibam que são esses documentos. Quando vocês abrirem, essa é a carinha que vocês vão ver lá das duas instruções normativas. O que essa instrução normativa 02 ela estabelece? Ela estabelece, como eu tinha dito, os modelos, os formulários. Portanto, existe um número de modelos e um número de formulários. Eu vou passar por alguns aqui com vocês. Primeiro, modelo de projeto de pesquisa. Consta lá. Os trechos em vermelho, eles estão ali no projeto, do lado de cá. Eles têm ali instruções para os pesquisadores, como elaborar seu projeto de pesquisa. Vai dizer para você como você deve considerar para definir os objetivos específicos, quais são os elementos que tem que constar nesse projeto de pesquisa. Portanto, os modelos já estão lá. O outro do lado é o formulário de apresentação. Tudo isso faz parte da proposta, tá, pessoal? A proposta que eu digo é o conjunto de documentos que você vai utilizar para compor o seu processo, para começar a tramitar, né, enviar isso para a sua chefia imediata. Aquele é o formulário de submissões, tá? Da PRP, tudo isso está no site já. Aqui nós temos a autodeclaração de princípios éticos, formulário de análise interna. Para que serve isso? Esse formulário de análise interna é aquele que essas instâncias todas que nós vimos, eles vão preencher. Percebam que, inclusive, já tem os quesitos de análise ali, não é? Quando passar pela chefia imediata, tem um conjunto de quesitos ali que a chefia imediata vai ticar se está tudo ok, se está certinho. E vai apresentar do lado ali um despacho, vai fazer um pequeno despacho. Mesma coisa vai acontecer quando tramitar, quando for para a diretoria geral, quando chegar a diretoria geral, ele dá um ok, aprova internamente ao campus, e esse processo finalmente ele é encaminhado para a PRP. Bom, ainda falando um pouquinho sobre o projeto. O projeto ele tem que estar associado a uma planilha de custos. O projeto lá você vai ter aquele plano de trabalho. Lembra que o representante da FUNAB falou? Vocês viram que ele foi contundente. Nós precisamos do plano de trabalho bem elaborado, bem claro. Bom, o seu plano de trabalho, de acordo lá, o seu projeto vai ter fundamentação teórica, metodologia e um plano de trabalho. Aqui é que a designação da equipe e aqui é que vai constar o seu plano de trabalho, tá? De acordo com o plano de trabalho, você vai dizer, olha, eu vou precisar desenvolver tal atividade, tal atividade, tal atividade. Existe uma parte lá do projeto chamada de viabilidade de execução que você vai descrever quais são os recursos que você já tem, quais são os recursos que você vai precisar adquirir e em que momento que você vai precisar adquirir esses recursos, tá? Tudo isso vai permitir que você componha o conjunto, o plano de trabalho com todas as informações conforme a fundação vai requerer e conforme vai aparecer no seu instrumento jurídico lá na frente, como eu vou dizer. Essas planilhas é onde você vai descrever os recursos, como você pretende gastar. Quais são esses elementos e quais são esses valores. Deixa eu passar rapidamente aqui para vocês. Eu sei que ficou pequenininho, mas vamos lá. Existem vários códigos aqui embaixo. Por exemplo, NPN, Material Permanente Nacional. NPI, Material Permanente Importado. MCN, Material de Consumo Nacional. STN, Serviços de Terceiros Nacionais.
serviço terceiro no exterior, e assim vai, assim vai. São todos elementos de despesa, pessoal, que a fundação ela pode nos ajudar a gastar, né? A gente não recebe diretamente o recurso financeiro, mas a gente recebe indiretamente por meio da fundação. São todos elementos. Lá no finalzinho, tem um REX, que é onde, se você tiver recurso de uma agência de fomento ou recurso do Instituto Federal, que vai fazer parte do projeto, é onde você vai designar. Tudo isso, pessoal, constando lá a descrição. Claro que, se forem componentes eletrônicos, você não precisa dizer CI, não sei o que lá, transistor, tal. Não. É componente eletrônico para tanto. Conector, tanto. Você pode tratar de forma genérica, mas tente especificar, dividir os grupos e designar. Isso vai ser importante para depois, quando você for gastar o dinheiro. Bom, o último lá, pessoal, que é o que está na pontinha aqui, ó, é chamado de consolidado, que é a planilha consolidada. Ele vai fazer a soma de todos aqueles elementos de despesa e vai lhe apresentar o total nacional, total importado. Perceba que está em dólar. Aqui você vai ter que alterar para colocar a taxa de câmbio, e eu coloquei o linkzinho aqui para vocês, tá? Vocês podem colocar aqui o total parcial sem os recursos extra, que é sem esses recursos últimos aqui. Ressarcimento, o valor da taxa institucional, eu já coloquei aqui, de acordo com a resolução 54. Então, isso aqui já faz um cálculo automático, mas você pode alterar de acordo com os termos da resolução 54. E, finalmente, o pagamento à Fundação de Apoio. A estimativa que foi feita no primeiro momento foi de 15%. Mas, isso na proposta do seu projeto. Mas lembra naquela caixinha transparente que eu mostrei lá na frente? Esse valor pode ser alterado em função daquela última negociação que o NIT vai fazer com a Fundação de Apoio. Para mais ou para menos, tá? Essa é apenas uma primeira proposta. Como se negocia com a empresa? Essa planilha vai ser muito importante para vocês nessa fase. A empresa muito provavelmente vai perguntar, eu me interesso pelo seu trabalho, vamos fazer uma parceria. Quanto isso vai ficar? Bom, vocês vão começar a preencher essa planilha, mas junto vão entrar em contato com o pessoal do NIT. Eu estou apontando aqui porque o professor Adalton está ali no cantinho, tá? Aí ele vai dizer para vocês, olha, pessoal, não se esqueça de incluir isso. Considere isso também. Pronto, aí a hora que você fechar, você pode passar um valor fechado para a empresa, que em geral é isso que vai interessar para eles, tá? Mas essa planilha, ela vai ser muito útil nessa fase, principalmente quando vocês estiverem negociando com a empresa. Sim, na composição do processo, vocês só vão colocar as planilhas que tiverem valor total diferente de 0. As outras vocês podem desprezar. É claro que vai ter que bater com o consolidado. O consolidado vai ser sempre vai fazer parte do processo. Mas os outros, somente aquelas que tiverem alguma coisa que vocês vão inserir lá no seu projeto. Bom, esse aqui é o valor da taxa de ressarcimento, tá, pessoal? De acordo com a resolução 54/2016 e a 127/2016, depende aqui do valor, do total do projeto. Existe uma taxa de administração que pode chegar, eu chutei aí, 30%, mas o mínimo é 5%, que é o valor que a FINEP e a FAPESP pagam. Sim, aqui é a telinha de entrada lá da página da PRP, onde constam essas informações aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá? Nós estamos investindo aqui na abinha da pesquisa, não está aparecendo, mas a segunda abinha é a abinha da pesquisa, para colocar projetos com apoio financeiro, projetos sem apoio financeiro. Estamos lá descrevendo, tentando apresentar informações gerais para a comunidade. Então, eu acho que já tem, vocês podem até consultar. A abinha pesquisa, lá embaixo tem projeto com fomento, com apoio financeiro, projeto sem apoio financeiro. E tem um link para apoio com apoio financeiro, lá para outra página lá de acordos e convênios. O link está aqui embaixo, tá, pessoal? Ali, não sei se vocês perceberam, nem vou voltar. Tem lá a instrução normativa e todos os formulários e modelos, em DOC, em Excel, né, em Word, Excel, está tudo lá. Sim, falando agora um pouquinho da FUNARB. É a única fundação que nós temos até o momento que pode apoiar o Instituto Federal. O processo de autorização, ele é moroso, ele leva aí em torno de 1 ano. Então, nós temos hoje um conjunto de fundações que já foram homologadas, quer dizer, houve a concordância do Conselho Superior do Instituto Federal. Essa é a primeira etapa.
E agora, esse documento é uma resolução, foi devolvida para essas fundações de apoio, e agora elas compuseram um processo e colocaram para tramitar no MEC MCTI. Quem autoriza é o Ministério da Educação, junto com o Ministério, o MCTIC agora, né? Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações agora. Pois é. E está aqui embaixo, tá, pessoal? Eu coloquei rapidamente aqui eu falei rapidamente para vocês a respeito do processo de autorização, por favor, fiquem à vontade. Dei uma lida aqui, ó. É uma pergunta que sempre falava, mas a Fundação X, ela pode apoiar o Instituto Federal de São Paulo? Pode, mas desde que haja interesse institucional, desde que haja uma concordância, massa crítica ali na sua região, não é só, talvez, o seu campus, né? Em geral, os campos do interior são pequenos, não vão atender uma demanda, vocês viram que eles são ávidos, né? Eles querem projetos. E nós geramos essa demanda para eles. Então, se eles entraram numa parceria dessas com o Instituto Federal, eles querem que pelo menos uma parte dessa expectativa seja atendida. Nós não podemos, assim, à torto ou à direito, solicitar a autorização de todas as fundações, porque a gente vai criar expectativa e muito provavelmente eles também podem falar, olha, eu não quero mais. E aí a gente perde um parceiro. Então, a gente tem que ficar nesse meio de campo. Não são todas as fundações. Eu não quero mais. E aí a gente perde um parceiro. Então, a gente tem que ficar nesse meio de campo. Não são todas as fundações. Eu acho que no primeiro momento a gente tem que se preocupar com essas que estão aí. Né? E vamos tentar viabilizar os nossos projetos no meio dela. Conforme foram surgindo as demandas, é evidente que a gente vai analisando isso. Aqui é uma lista, pessoal, de todas as resoluções que foram aprovadas desde 2015 até o ano passado, e esse foi todo o caminho pelo Conselho Superior, né? Nós tivemos um conselho bastante proativo durante esses anos, então isso ajudou bastante. E esse foi o trabalho que a PRP, todos da PRP tiveram, a aprovação e a realização. Está para vocês aqui duas. Uma, a resolução número 75 de 2016, ela alterou a resolução 32 e ela estabelece o regulamento do IFSP, das relações do IFSP com as fundações de apoio. Essa lei não só se tiver interesse e tudo mais. Muito mais importante a resolução, mas ela as dúvidas normativas, que eu falei para vocês. Bom, agora eu apresento para vocês um pouquinho sobre a analisação externa. Como é possível nós recebermos recursos por meio de fundação de apoio? Bom, existe uma brecha, deixada lá no artigo 24 da Lei 8666, e só dizendo que tudo começa lá na Constituição Federal, lá em cima. Existe um inciso, 21º do artigo 37, que fala sobre as aquisições. E todas as aquisições deverão defender um regulamento e tudo mais. Aí, com isso, sai a Lei 8666. A Lei 8666, ela tem um artigo 24 que estabelece as brechas. Basicamente, o artigo começa assim: não será necessária licitação nos casos de... Aí começa. Existe um lá, que é o inciso 13 do artigo 24, que vai falar que vai abrir a brecha para que as fundações de apoio possam adquirir todo o setor público sem a licitação. Aliás, estou falando sem licitação, toma cuidado. É que a fundação ela também tem que licitar, só que o processo pode ser mais simples. Né? No final das contas, trocando em miúdos, nós teríamos um processo muito mais simples, muito menos burocrático para fazer essas aquisições e atender, quem sabe, as demandas dos projetos de pesquisa, depende de tempo, de uma certa fluidez que a legislação por trás da Lei 8666 não permite. E a gente sabe por quê, né? No final lá, pessoal, nós temos 3 decretos, o do centro do decreto 743 de 2010 e 2 decretos mais recentes nas duas laterais, o 8241 e o 8240. Um fala sobre novas regras para aquisições e o outro fala sobre convênios, tá? DCPIC. Que são convênios entre as instituições públicas e as empresas. Inclusive lá ele fala que agora, isso quem faz a fundação, mas esses convênios que nós vamos, ou acordos que nós vamos eventualmente com essas fundações, eles vão ter que ir para o sistema do governo. O governo hoje ele criou uma sistemática para controle mais acurado, o acompanhamento mais acurado desses convênios. Antes era uma casa da mãe de
mas eles criaram mecanismos, né, de acompanhamento, né, agora o Ministério Público está muito interessado nisso, então eles estão tentando conduzir a coisa muito certinho, inclusive um sistema que onde a Fundação cadastra todos esses nossos acordos, esses nossos convênios, para que as instâncias lá do governo federal possam acompanhar. Bom, eu dei um conjunto de recomendações para vocês. A primeira delas é a redução 19, que repetiu algumas vezes, as duas instruções normativas, né, a 02 e também vou citar, claro, a 03. E, novamente, já falei, eu vou repetir, né, que antes de vocês elaborarem qualquer proposta, por favor, procurem um grupo de inovação tecnológica para que eles possam apoiar vocês. É claro que indiretamente a própria fundação vai estar apoiando, e eles vão entrar em contato, eles vão conversar, eles vão usar a expertise dele, mas também, se precisar, vão consultar a fundação para auxiliá-los na elaboração das propostas. Bom, eu gosto muito, eu sempre apresento aquela figurinha do bolo ali. Pelo seguinte, houve um certo esforço muito grande para colocar essas situações. E agora, já fizeram essa pergunta, vou fazer de novo. Quantos projetos o Instituto Federal tem até o momento? Não tem nenhum. Nós não conseguimos assinar nenhum. É um negócio que começou lá em dezembro. Então, por favor, aquele bolo está guardado, não vou perder a oportunidade. Aquele bolo está guardado lá na geladeira da PRP, nós estamos esperando o primeiro projeto para colher aquele bolo lá. Pessoal, deixa eu falar rapidamente, deixa eu ver meu horário. Agora mudando um pouco de assunto, mas eu gostaria muito de aproveitar a presença de vocês aqui. Não sei se vocês sabem, mas o Instituto Federal hoje, ele conta com um serviço de infraestrutura de computação científica. Vocês sabem disso? Pois é, hoje tem. Para quem aí trabalha depende de altas capacidades de processamento, nós temos aqui do lado um container, lá dentro tem um número de servidores enorme, com a capacidade muito grande, e uma parte disso está disponível para pesquisa, para projeto de pesquisa. Por que eu destaco isso? Esse serviço é chamado de SIC, tá, pessoal? Entrem lá na página da PRP, pesquisa, aí vem lá Sistema de Infraestrutura de Computação Científica. Entrem lá. Vocês podem preencher o formulário e fazer a solicitação na hora. Tem um requisito, vocês têm que ter um projeto de pesquisa aprovado. Vocês aprovam o projeto, fazem a solicitação da infraestrutura. Nós estamos falando aí, hoje, a capacidade total, deixa eu ler um pouquinho. Nós temos 5 servidores, é só o começo, tá? Nós começamos assim, 5 servidores, no total 120 núcleos, 895 GB de RAM, 16 TB de armazenamento, acesso à internet de 100 megabytes por segundo, ou megabits, os informáticos aí, por favor. E essa estrutura ela está disponível para os pesquisadores. Isso é importante porque hoje a gente não entra só com a força de trabalho, a gente se aproxima lá de um eventual parceiro, né, da universidade, né? A gente chega lá e fala, olha, pessoal, vamos fazer um convênio? Vamos. O que vocês têm para oferecer? A força de trabalho. Né, hoje a gente poderia, além da infraestrutura que a gente já tem, nós estamos tentando construir nos campos, eu acho que esse sistema ele pode viabilizar isso. A gente pode entrar com algo a mais, além da força de trabalho. Tá legal? Para quem trabalha com simulações, com data mining, né? Tem vários colegas aí. Por favor, hoje nós estamos usando em torno de 25% a 30%, certo, Camila? 30% e o sistema está desde outubro à disposição. Desde outubro. As solicitações que nós solicitamos, em geral, são 10 dias para já viabilizar o acesso via VPN, né? Ainda é pouco. Então, por favor, né? Vamos usar mais o sistema e tudo mais. Bom, eu termino aqui, Adalto, estou estourando meu tempo. Agradeço, pessoal. Qualquer coisa, estamos à disposição. Vou abrir, eu sei que eu estou estourando, algumas perguntas. Eu vou tentar ser rápido, Emerson, mas em 2015 a gente desenvolveu um projeto junto com a Embrapa, instrumentação, e na época a gente foi convidado a fazer parte para discutir um outro projeto. E eu quis oficializar isso no local onde eu trabalho, né? O que exigido do Instituto Federal era a minha carga horária. E na época, eu entrei com o projeto,
No caso, a Embrapa entrou com instrumento jurídico, já para a gente assinar, e eu encaminhei o processo. Passou pela etapa da PRP, depois foi para a PRX, eu tomei um susto também. Seguiu aquele cronograma que se apresentou. Até o procurador dar a resposta para a gente, demorou, acho que, 8 meses. Tá? O pessoal da Embrapa e das empresas que estavam fazendo parte, empresas de tecnologia, já tinham assinado, só faltava o Instituto Federal. Então, a gente ficou de fora disso, não deu tempo. Quando se apresentou aquele cronograma, vocês têm prazos para cada órgão dar uma resposta, dias, alguma coisa assim? Você tem um prazo para até aprovar, até chegar na mão do gabinete e ele assinar? Boa pergunta. Bom, existe uma etapa que é uma etapa interna do campus, aí vocês, essa parte da pergunta vocês podem responder lá. Agora, a parte da pró-reitoria, que depende de passar PRP, PRX, depois conselho de pesquisa, depois procurador e tudo mais. Do procurador, ele hoje vem pedindo, pessoal, para analisar qualquer pedido, mas isso qualquer um. Se a gente fizer uma consulta hoje ao procurador, ele vai pedir de 30 dias, e eles estão em 3. Né? Mas isso depende. Não é? Se você falar, poxa, eu vou perder um prazo, eu preciso que isso tramite um pouco mais rápido, não vou poder aguardar, quem sabe, 60 dias, eu acho que é uma coisa que vocês têm que tratar. Né? Vocês têm que conversar, vocês têm que colocar isso no projeto, tentar explorar isso. Agora, em relação a uma outra instância, PRP, PRX, a gente consegue negociar, né? A gente consegue conversar e tudo mais. Agora, o Conselho de Pesquisa, ordinariamente, ele se reúne a cada 2 meses, mas a pró-reitora de pesquisa, ela pode, dependendo da demanda, dependendo da justificativa, da necessidade do projeto, ela pode convocar reuniões extraordinárias. Agora, mais objetivamente, não tanto assim, mas qual o prazo? Eu não sei, depende do que você disser, depende da disponibilidade, depende de como for conversado com essas instâncias para que o seu projeto possa cumprir o prazo que você precisa. Mais uma pergunta, pessoal? Sim, tinha um professor lá atrás. Só um minutinho. Emerson, boa tarde. Meu nome é Luiz Felipe, eu sou coordenador de extensão lá de São Roque. Como que eu vou motivar um colega que vem procurar parceria e, passando por esse trâmite, eu coloco para ele que pode demorar 6 meses, 8 meses? Como que eu motivo ele para firmar essa parceria? Porque, em alguns momentos, quando a gente passou por esse processo, o colega simplesmente desanima, ele desiste, ele acaba abrindo mão em virtude desse trâmite. E não é só no Campo São Roque que acontece essa situação. Obrigado. Bem, pessoal, se vão ser 8 meses ou 1 mês, nesse novo trâmite, nessa nova sistemática que foi proposta, a gente só vai tomar conhecimento quando a gente começar realmente a colocar esses projetos para tramitar. Então, eu diria o seguinte, professor, faça aquilo que eu pedi, né, que nós vamos pedir, muito provavelmente os outros colegas também. Justifique no seu projeto, ligue, converse, fala, olha, o meu projeto eu preciso que ele, mas óbvio, pense num prazo lá que seja factível, né? Você conhece, negocie, e aí a gente vai ver. Se caso houver algum entrave, algum problema, é claro, a PRP vai estar lá, a gente vai ajudar, vai tentar encontrar uma solução. Mas eu não sei dizer para você se vai levar 8 meses. Muito provavelmente não, porque a gente conhece, sabe da importância que é aprovar isso dentro do prazo, e muito provavelmente o prazo vai ser 8 meses. Né? É isso, tá bom? Eu diria mais um pouquinho, por que em algumas instituições isso tramita mais rápido? Porque já é de praxe, já estão acostumados, já fazem isso normalmente. Isso lhe dá um pouco de segurança, você já viu aquilo. Os primeiros projetos, muito provavelmente, vão demorar um pouco mais para tramitar, mas conforme a gente for ganhando conhecimento, a instituição for assimilando essas novas possibilidades, eu creio que a gente vai começar a se adaptar a isso. Em relação ao trâmite ainda,
Na própria resolução 19, ela impõe lá que a gente use um sistema. O Instituto Federal já vem trabalhando no SWAP, vocês sabem disso. Recentemente subiu o SWAP, a parte da graduação do SWAP. Existe uma sequência aí de trabalhos. A gente sabe que a gente vai ter que colocar para tramitar num sistema. A gente não pode ficar na dependência do papel. Mas temos que ter paciência. Por quê? Porque isso está sendo construído. Há um horizonte, há as possibilidades. A resolução ela impõe que a gente use um sistema. E isso está sendo viabilizado. A PRP já mapeou o processo, já elaborou. Existe um interesse institucional nisso. Tá? Nós vamos aprender a lidar com isso, sim. Mais duas perguntas. Minha dúvida é com relação aos recursos, né, financiados e oferecidos pelas empresas, né, nas parcerias interinstitucionais. Nos formulários ali está para a gente preencher na forma de dinheiro, por exemplo. Mas, como a gente está começando agora, eu acredito que vai ter uma barreira com relação a isso. Eu acredito que as empresas não vão investir tanto porque elas não conhecem a gente. Mas eu acho que a gente realmente deve ir atrás, tal, procurar. Eles precisam conhecer o nosso trabalho, a nossa pesquisa e ver que é vantajoso para eles. De início, se eles me oferecerem, por exemplo, uma bolsa de iniciação científica e material permanente, material de consumo, como que isso entraria? Eu poderia aceitar? Poderia. Claro, ponha seu projeto para tramitar. Tá bom? A questão dos professores, a maioria hoje tem a questão da dedicação exclusiva. E o pesquisador, o coordenador, enfim, eles vão receber uma bolsa referente às 20 horas. Só que, como eles são dedicação exclusiva, essas 20 horas semanais extrapolaria a resolução. Como que ficaria isso? Eles receberiam parcialmente esse valor? Porque daria em torno de 8 horas semanais que ele poderia estar trabalhando. Como que ficaria nessa parte? Pois é. Recentemente, o Marco Legal ele estabeleceu a questão da carga horária, que são 8 horas semanais ou 418 ou 416 horas anuais no total. Lá está bem claro, pessoal, é um OU, né? É um OU, né? Lembra lá? É o OU. Então, um OU, a gente tem que interpretar isso, não é? Se você for receber bolsa por meio desses projetos, você não vai poder colocar isso dentro dessa carga horária de 40 horas. Não. Aí você vai colocar isso fora do seu horário, limitado a 8 horas por semana ou 416 horas anuais. Isso é o que consta na lei. Sim. As siglas que foi emitido lá na resolução, com a do CNPq, quando o CNPq, ela fala sobre questões de valores. Pelo que eu entendi, por exemplo, o pesquisador, o coordenador, e tem mais outros 2 itens que entram, estava lá com valor de 3.000 e poucos reais. É isso mesmo ou é só o de 1.000 e pouco que o pessoal tinha comentado? Boa pergunta também. No caso dos valores de bolsa, vai haver um documento que vai explicitar mais claramente quais são os valores. A própria Resolução 75, num artigo, se não me engano, artigo 18, ela fala que os valores de bolsa estão limitados aos valores do CNPq, mas também diz lá que tem que haver uma regulamentação. A comissão está trabalhando exatamente nessa portaria que vai estabelecer os valores de bolsa. Aí eu vou pedir para você aguardar um pouquinho mais, mas está para sair, né, os valores lá, e aí você vai conseguir. Mas, novamente, eu reforço, os valores de bolsa que vão aparecer lá, por exemplo, R$3.000, é um valor até R$3.000. Você não tem que pagar R$3.000, você pode pagar um pouco menos, inclusive, prever para você, para o colega, para o aluno, menos que isso. Sim, para o aluno, claro, o valor do aluno lá, tá? Para pós-graduação, tudo mais, mesma coisa. Boa tarde. Sendo prático, vamos supor que eu vou mandar um projeto para a FUNERB, certo? Eu
escrevo o projeto, submeto para ele é aprovado e só depois eu dou entrada nesses trâmites, ou dou entrada nesses trâmites e espero? Porque, veja bem, como é que eu vou preencher que eu quero 350 mil se eu não posso captar isso depois? Eles não podem oferecer isso para mim, né? Por exemplo, eu escrevi o projeto, eu tenho uma demanda de recurso, certo? Dentro dessa demanda de recurso, eles não podem me atender nisso daqui. Pessoal, a gente só vai poder gastar qualquer recurso depois do fim do trâmite, depois da aprovação. Ah, sim, você está falando em relação àquele sistema da FUNAR. Normalmente, quando se envia um projeto de pesquisa, você faz uma demanda que pode ser atendida na sua parcialidade, né? Por exemplo, um exemplo com a FAPESP. Eu posso pedir 200 mil para a FAPESP me dá 50. Né? E aí, eu, de fato, só tenho 50 mil para fazer. Então, a pergunta é, primeiro, eu entro em contato com o NIT e mando o projeto para a FUNARB, espero ele ser aprovado e ter um montante para entrar nisso daqui, ou eu entro nisso daqui primeiro e depois eu vou ter que ficar reajustando isso indefinidamente? Pessoal, vocês têm que tramitar, não dá para aprovar, para vocês aprovarem o projeto, vocês têm que tramitar. Então, não tem jeito. Você primeiro negocia com a empresa, aí você escreve seu projeto, põe para tramitar. Lá no final, na última etapa do trâmite, se você lembra, consta lá a assinatura do instrumento jurídico. Aí você só vai poder gastar depois do instrumento jurídico. Então, não tem jeito de você começar sem ter o instrumento jurídico aprovado. Em relação àquele sistema que a FUNARB apresentou, pessoal, daquela forma que o gestor do projeto, que não necessariamente é o coordenador, ele vai fazer as solicitações, ele vai fazer os pedidos de compra, pagamento de bolsa, pelo sistema da FUNARB. Tudo isso feito à distância. Tá, pessoal? Deixa eu ver meu horário aqui, senão eu consumo o tempo do Adalton. Eu já estourei, Fábio, mas depois a gente conversa. Eu agradeço, pessoal. Passando a palavra, então.